A paz do Senhor para tudo. Aqui vos fala é o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte do Senhor Jesus para a sua vida. Hoje eu gostaria de falar a respeito do primeiro sermão do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Sermão esse que é conhecido como o Sermão da Montanha. Louvado seja Deus. Nosso Senhor Jesus, ele reuniu uma grande multidão, e essa multidão estava sedenta de ouvir a mensagem da parte de Deus. Até então, louvado seja Deus, havia 400 anos em que não havia mais profeta, não havia mais, Deus não se comunicava mais com o homem. Louvado seja Deus, porque o homem tinha se distanciado de Deus. Os profetas profetizaram até Malaquias. Depois, antes de chegar Jesus, houve João Batista anunciando que haveria um, a qual dizendo ele que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele batizava com água, mas viria um que seria maior do que ele, que batizaria com fogo. E segundo a profecia, aleluia, de São João Batista, aleluia, o Jesus, ao ser batizado, ele vê Jesus. E quando ele vê, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O Senhor Jesus, aleluia, foi aquele que foi enviado a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. Nasceu de uma virgem, aleluia, e viveu para poder anunciar as verdades, aleluia, de Cristo, de Deus nosso Senhor. Aleluia. Verdades essas que estão escritas na palavra de Deus. E esse texto que eu estarei lendo agora se encontra no livro de São Mateus, no capítulo 5. Estarei lendo. Versículo 1 em diante, diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem tudo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. 7 promessas do Senhor para pessoas, aleluia, que estão chorando, pessoas que estão sofrendo injustiças, pessoas que estão, aleluia, praticando a mansidão, que estão praticando o Evangelho de nosso Senhor Jesus. São as 7 bem-aventuranças que Deus dá. Acredito eu que são 7 estágios, aleluia, que todos nós devemos passar, são 7 degraus que nós devemos alcançar. E o último deles é quando vem a perseguição. Louvado seja Deus. Há tempo de chorar, há tempo de ser injuriado, há tempo de ser caluniado, há tempo de ser, aleluia, maltratado, há tempo de ser desprezado, mas haverá um tempo que o Senhor Deus, ele vai te coroar com a coroa da vida e vai te recompensar, aleluia. Louvado seja Deus, com o galardão do céu. Exultai-vos quando alguém te ferir. Exultai-vos e alegrai-vos, porque alguém está te perseguindo por causa da tua fé. Louvado seja Deus, porque assim perseguiram os profetas. Louvado seja Deus. Quem anuncia a palavra de Deus verdadeiramente é perseguido. Quem anuncia a palavra de Deus é debochado, é caluniado, é defamado. De alguma maneira as pessoas querem desacreditar as palavras que saem da sua boca. Deus tem um compromisso com aqueles que anunciam a sua palavra. E é necessário que cada um de nós devemos cada dia mais nos aprofundar, cada dia mais nos envolver com as coisas do céu, colocando em nosso coração um propósito de agradar ao Senhor, de santificarmos nossa vida, de cada dia estarmos dentro do centro da vontade do Senhor. Jesus vai vir buscar um povo zeloso de boas obras, um povo que teme ao Senhor, que ama o seu próximo e procura fazer justiça, não um povo que é rebelde, um povo dividido, um povo confuso, um povo que fica falando mal um do outro. Então vigie com seus lábios, pare de falar mal do seu irmão, seja mais caridoso, passe mais a orar do que difamar as pessoas. Um reino dividido, ele não subsiste. E no reino cristão, aleluia, há algumas desavenças, mas nós temos que vencer pelo amor. Aprenda a perdoar,
Aprenda a suportar, aprenda, aleluia, a ser um cristão verdadeiro e genuíno. Cristão esse que certamente Jesus vai chamar na sua volta. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. Ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A qualquer momento, ao abrir e piscar de olhos, ao soar da trombeta, o Senhor virá dos céus. Aleluia. Os que estiverem vivos serão arrebatados, seus corpos serão transformados em corpos glorificados. E os que estiverem mortos ouvirão a sua voz e sairão dos seus sepulcros, ressuscitarão, aleluia, seus corpos serão transformados e irão se encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a promessa de vida eterna, essa é a promessa de ressurreição, a qual o Senhor Deus nos dará, porque assim como Ele é, assim nós seremos também, porque o Senhor Jesus, quando ressuscita, Ele já ressuscita com o corpo glorificado, corpo esse que não vai sentir dor, corpo esse que não vai envelhecer, corpo esse que não vai morrer. Nós teremos a vida eterna, que é a promessa do Senhor Jesus, e Ele vai nos levar para morar com Ele no céu. Essa é a promessa, a maior promessa que tem no reino de Deus. Certamente Deus quer levar cada um de nós. Deus nos quer compromissados com a sua vontade, compromissados com o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Creio eu que você tem esse chamado na sua vida. Não rejeite o chamado do Senhor. Aceite enquanto se está vivo, porque o amanhã pertence a Deus. Amanhã nós não sabemos o que pode ocorrer. Pode acontecer, o diabo preparar um laço de morte para a sua vida e você não ter tempo de se arrepender. Arrependa-se enquanto é tempo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus está te chamando. Esse sermão é um dos sermões mais bonitos, mais belos e mais assim ricos em profundidade de ensinamentos, porque ele diz que bem-aventurado, ou seja, felizes os que choram, porque serão consolados. Me faz lembrar que na parábola do rico e do Lázaro sofreu muitos males nessa terra. Daí se entender que Lázaro era um homem de Deus, porém foi afligido por doenças, foi afligido pela pobreza, pelo descaso e pelo desprezo do rico. Porém, quando ele morre, os anjos do céu levam ele até o seio de Abraão, e lá ele é consolado. Louvado seja Deus. Certamente as suas feridas foram saradas, certamente toda a tristeza, toda a angústia, todo o desprezo que ele sofreu lá no paraíso, ele já não lembrava mais. O que ele tinha era gozo, aleluia, e alegria e paz no seu coração. Agora o rico, que morreu sem Deus, estava sendo atormentado em chamas, no fogo do inferno. Aleluia. E se lembra, aleluia, do descaso que ele teve para com o rico, o mendigo chamado Lázaro. Não pode, até o seu nome é esquecido, seu nome não é lembrado. Pessoas que vivem a vida para si, sem ser para Deus, são esquecidos por Deus e são abandonados nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre. Tome cuidado com a sua eternidade. É uma coisa real. O inferno é real. E certamente Deus não vai levar para o céu pessoas desobedientes, rebeldes, incrédulas, que não creem na sua palavra, que não se dedicam e se esforçam para fazer a vontade do Senhor. Se o justo tem dificuldade de se salvar, imagine um ímpio. Não há salvação para pessoas que não querem Jesus. A única maneira de você ser salvo é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus veio a esse mundo para morrer por cada um de nós. Nós merecemos o inferno, mas pela sua graça e misericórdia, nós seremos salvos pela graça. Ou seja, a salvação é mediante a fé no nosso Senhor Jesus, porque Ele morreu pelo nosso pecado. Ele nos tornou, aleluia, aleluia, preparados para entrar no céu. Ou seja, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu sangue nós somos justificados. Aleluia. E temos paz com Deus. Ele abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Que nós possamos alcançar a salvação da nossa alma através da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você venha se dobrar seus joelhos e se render a esse Deus que te ama de tal maneira, aleluia, tão intensa, que desde que você é gerado no ventre da sua mãe, Ele te ama até o final da sua vida, clamando e te chamando para um arrependimento, para que você permita que Ele entre no seu coração e venha fazer morada, e venha transformar a sua vida. Porque a Bíblia fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Por favor, se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, dê um joinha. Se tiver algumas dúvidas, por favor, pergunte. Eu estou aqui para esclarecer. Pela graça e misericórdia, Deus me preparou para isso. Um grande abraço e até a próxima.